Graça e paz. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do propósito do chamado, do propósito da igreja. E nós vamos entender, né, que esse propósito ele vai além, né? Esse propósito ele é eterno, mas com grandes responsabilidades aqui nessa terra. E o texto chave que eu quero ler é Efésios 4. A princípio, né, nós vamos ler o 11 e o 12, mas depois vamos ler até o 16. Fala assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelistas, outro para pastores e mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes a gente para pensar em ministérios e a pessoa pensa assim logo no título, né? Muitas pessoas pensam que é o título, é o peso do título. Nossa, ser um pastor, ser um profeta, ser um mestre, nossa, que privilégio, que tal. Mas nós não temos que entender isso, não, irmão. Nós temos que entender a responsabilidade e a função desse cargo. Paulo ele não está falando aqui a respeito de títulos. Hoje nós vemos que as pessoas elas gostam muito de ser chamada pelo título. Paulo, se você pegar as cartas dele, ele sempre se apresenta pelo nome. Ele fala, eu, Paulo, né, chamado por Jesus para apóstolo. Aí ele vai se identificar como apóstolo. Mas hoje nós vemos uma coisa assim, que a pessoa primeiro coloca o título. Não, o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. E muitas coisas estão fora de foco bíblico. Muitas coisas hoje estão fora daquilo que foi determinado por Jesus. Pelo mestre, né? Nós vamos estar falando a respeito de cada um desses ministérios, mas nos próximos vídeos. Hoje eu quero focar um pouco mais no propósito desses ministérios. E a primeira coisa, né, que nós podemos entender quando a gente fala de ministérios também, nós entendemos do fruto. Você pode olhar vou fazer uma analogia bem simples. Por exemplo, você olha para um pé de laranja. Você nunca vai ver um pé de laranja chupando sua própria laranja. Você nunca vai ver uma macieira comendo a maçã. Então, nós temos que entender que o nosso ministério não é para nos beneficiar, mas é para beneficiar o próximo. Então, sempre tem essa questão, é para benefício do próximo. Então, muitas vezes a pessoa fica naquele foco do título. O benefício, até mesmo, né, a honra, aquela questão daquele título. Mas você tem que entender que o título não vai ser nunca para abençoar você, pelo menos biblicamente. Claro que vai te abençoar, porque quando nós abençoamos alguém, nós somos abençoados. Mas quem vai comer do seu fruto, vai ser o seu semelhante, vai ser o próximo. Eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que fala assim, quem nasce, nasce para crescer. Quem cresce, cresce para frutificar. E quem frutifica, frutifica para abençoar outros. Então, nunca o seu fruto vai ser para você mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que se Deus te chamou para um ministério, é para você abençoar outras vidas. E que você tem que pensar na função que você vai exercer e na responsabilidade dessa função. Nunca tentar tirar proveito próprio disto. E para que então que Jesus ele chama uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista? Querendo, a primeira coisa, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Irmão, a palavra aperfeiçoamento no original ela é cartatismos, que significa restaurar, ajustar, pôr em ordem, treinar. Nós vamos entender que a primeira coisa que Jesus fez, nosso ministério tem que estar baseado, né, no ministério dele. A primeira coisa que Jesus fez foi treinar os discípulos. Ele chamou os discípulos e ele andou com ele um bom tempo, né? Ele foi trabalhando neles o caráter dele, foi trabalhando neles os seus dons e talentos, foi vendo, né, todo aquilo que eles podiam frutificar, e claro que eles frutificaram e muito, até que chegou um dia em que ele comissionou eles, né, para uma missão. Que lá nós vemos, né, quando o Senhor chama os 70,
e dá para eles o que? Poder, autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos. Mas primeiro, antes de tudo isso, houve o que? Um treinamento. Houve o que? Como eu disse, a palavra significa colocar em ordem, restaurar. E só se restaura aquilo que está quebrado, não é verdade? Aquilo que está precisando de um conserto, de um ajuste. Então a pessoa ela não chega na igreja pronta para o ministério. A pessoa ela não se converte já pronta para o ministério. E o que acontece muito, infelizmente, há uma distorção, porque às vezes a pessoa ela chega no ministério, ela acabou de aceitar Jesus, ela acabou de vir, né, de várias e várias situações, e aí já se coloca ela em uma função, em um cargo. Então isso aí tá fora de foco, isso aí tá fora de foco, porque a primeira coisa que o Senhor está falando aqui é o aperfeiçoamento dos santos. Primeira coisa é tornar perfeito, né? Aperfeiçoar é tornar perfeito. Claro que essa perfeição só vai acontecer, né, o dia que nós estivermos com o Senhor. Até lá, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Só que é um momento aqui de treinar. Então, essa pessoa ela precisa ser treinada, ela precisa conhecer os seus dons e talentos, ela precisa saber, né, a função que ela vai exercer, se ela tem realmente, está preparada para aquela função. Porque muitas vezes isso tem matado as pessoas, porque as pessoas ela é colocada em um cargo, ela não está preparada para aquilo ainda, e aquilo faz com que ela tenha vários problemas, né, várias situações, ou ela faça a obra relaxadamente. Ela vai fazer relaxadamente porque ela não está preparada, ela ainda não sabe, ela não foi treinada para aquilo. Então aí ela começa a fazer de qualquer maneira. Então nós temos que buscar ajustar isso, né? O Senhor usa a palavra no Velho Testamento do prumo. O que é o prumo? Quando se coloca o prumo numa parede para ver se aquela parede ela está certinha, se aquela parede ela está alinhada. Então tem que haver um alinhamento, porque nós vamos entender isso quando estudarmos os ministérios, quando estudarmos a questão de cada um ajudando o outro, um crescendo junto com o outro. Então tem que haver esse alinhamento. Não é chegar e pensar assim, nossa, a pessoa é eloquente, então eu vou colocar ela para falar, eu vou colocar ela para pregar. Não adianta ela pregar se ela sem conhecimento. Não é verdade? A palavra de Deus ela fala assim, crescer na graça e no conhecimento. Tem pessoas que crescem na graça, mas não crescem no conhecimento. Um evangelista, por exemplo, que não conhece a palavra e começa a citar versículos que não estão na palavra. Ou muitas vezes, quando cita aqueles até que está na palavra, mas não sabe, se ele for confrontado, me mostra, a pessoa falar, então me mostra onde está. Ele não vai saber colocar. Então, o seu trabalho é colocado em descrédito. E muitas vezes aquela pessoa, por ser envergonhada, por achar que não é capaz, e é uma pessoa que é capaz, mas o que faltou foi o treinamento mesmo, aquela pessoa ela vai matar o seu ministério, muitas vezes vai se decepcionar, muitas vezes vai sair da igreja. O que hoje nós temos há um grande número de pessoas que não estão nas igrejas porque foram magoadas, porque se sentiram incapazes, por vários motivos. Então, essa questão do treinamento é uma coisa importantíssima. Paulo ele fala para Timóteo que para Timóteo não precipitar em colocar a mão sobre alguém, colocar unção sobre alguém, falar um título, porque não é um título, é uma responsabilidade, uma função, nós temos que entender isso, não é título. E as pessoas hoje estão muito preocupadas em título, não é título, é a função, é a responsabilidade diante, né, da igreja, diante de Deus mesmo, diante de toda esse ministério que o Senhor nos confiou. E aí as pessoas vão se ferindo, vão se magoando no meio do caminho. Aí depois, hoje, nós encontramos uma grande gama de pessoas feridas, de pessoas que não querem mais estar dentro do ministério. Por quê? Porque não receberam todo esse treinamento. E ainda que a pessoa ela queira, né? Porque a pessoa às vezes vai insistir com alguma coisa, tem que se passar por esse período. Né? Deus ele não pula etapa. Deus ele poderia ter criado o mundo em um dia só. Ele não precisaria levar 7 dias para criar. Ele poderia dizer, haja isso, haja aquilo, tudo de uma vez só.
Mas o que que aconteceu? O Senhor fez por etapas. Então não adianta a gente querer pular etapa, porque Deus não pula etapa. Então a primeira etapa é o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Aí o 12 continua. Para a obra do ministério. Então, não adianta eu colocar a obra do ministério antes do aperfeiçoamento dos santos, porque vai estar fora de ordem. Aqui está o aperfeiçoamento dos santos, depois para a obra do ministério. Então, primeiro é o aperfeiçoamento, depois a obra do ministério. Aí, nesse processo, né, irmãos, nós vemos que há necessidade, né, de transformação, de restauração. A pessoa agora ela entra ali na obra do ministério, mas qual que é o objetivo desse entrar para a obra do ministério? Olha qual que é o objetivo, está no verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, a palavra, né? Alguns falam assim, sendo levado por todo erro, por todo erro. E a palavra erro também aqui no grego quer dizer plane, que significa engano, ilusão, perambulação, vagabundagem. É um grande erro não fazer nada no reino de Deus. Aí agora, se você está preparado, se você recebeu um treinamento, é hora de começar a trabalhar. É hora de começar a trabalhar. Mas trabalhar com essa consciência de que você vai trabalhar para abençoar alguém. Você mesmo. Claro que nós somos, né? A palavra de Deus fala que tudo que nós fizermos terá uma recompensa, que a obra das nossas mãos ela terá uma recompensa. Mas nós não podemos fazer nada pensando em recompensa, porque o que nós fazemos para o Senhor é por amor. E aquilo que é feito por amor, a gente não cobra. A gente não quer receber. Às vezes a pessoa faz algo, mas ele faz por elogio, ele faz para si mesmo, ele faz para aparecer. Aí nós vamos lembrar de quando Jesus ele vê aqueles dois, o publicano e o outro, e o fariseu orando, né? E um falando assim, não sou como esse publicano, pecador, né? Eu dou o dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. O que o senhor fala? Esse aí já recebeu a recompensa. Por quê? Porque tudo que ele faz é para se mostrar. Tudo que o fariseu fazia era para se mostrar. Tudo que o fariseu fazia era para benefício próprio. É para dizer assim, para os homens, olhem para mim, eu sou santo, olhem para mim, eu sou perfeito. E nós não somos perfeitos. E fala que aquele publicano ele desce para casa o que? Justificado. Por quê? Porque ele estava reconhecendo as suas falhas, os seus erros. Então, falha nós vamos sempre ter, erros nós vamos sempre ter, mas nós temos que saber que nós temos que passar pela fase do aperfeiçoamento dos santos, depois entrar no ministério e entrar nesse ministério por amor, não visando benefício próprio, mas voltando àquela analogia, que a árvore ela não dá fruto para si mesmo, é para o outro. É para o outro. Então, sabendo sempre que o nosso trabalho, ele sim tem uma recompensa, mas essa recompensa, ela é do Senhor. E nós vamos entrar nisso para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é muito importante esse trabalho do ministério, porque todos nós temos dons. Porque quando nós você olha essa figura do corpo, né, que nós somos o corpo de Cristo, todos os órgãos nossos, ele tem uma função e todos eles são necessários e importantes. Então, seja qual for o cargo, né, ou o ministério, todos são importantes para que cheguemos, né, à perfeição de varão perfeito. E outra coisa, para o quê? Então, olha, até que todos cheguem. Não vou ler o 12 de novo. Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, nós sabemos que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E Paulo, ele fala, né, lá em 1 Coríntios 12, do 12 em diante, que, né, todos os órgãos são importantes. Que a mão não pode dizer que não precisa do pé, que a orelha não pode dizer que não precisa do olho. Todos são importantes, todos estão ligados, né, para formar esse corpo. Mas quando fala da edificação, edificar é construir, é a construção do corpo. Por quê? Porque esse corpo ainda está recebendo novos membros.
Quando uma pessoa ela é evangelizada, quando você prega e essa pessoa ela aceita Jesus, ela está entrando no corpo. Então, ela está entrando, ela é um membro novo no corpo. E esse membro novo, ele precisa passar por tudo isso, pelo aperfeiçoamento, pelo ministério da obra, até chegar, né, nessa edificação. Então, tudo que nós fazemos, questão de ministérios, questão de cargos, é para chegar na edificação do corpo. Por quê? O corpo, então, ele precisa de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, ele precisa de alimento. Quando você pensa no seu corpo físico, você alimenta 2, 3 vezes ao dia, 4. E o que acontece? Muitas vezes a nossa alma, o nosso espírito, ele não é alimentado dessa maneira. Então, ele não vai crescer saudável. Ele não vai ser edificado saudável. Por quê? Porque as pessoas às vezes pensam, eu fui na igreja no domingo, tá bom. Aí a consciência dele fica tranquila, mas o alimento que você comeu no domingo, ele não te sustenta a semana inteira. Se você só almoça no domingo, nossa, à noite mesmo você já está querendo com fome. Então a mesma coisa nós temos que pensar no nosso espírito. Para ele crescer saudável e cada vez sendo mais edificado sobre a rocha que é Jesus, nós precisamos de nutrientes, nós precisamos de alimento, né, de alimento, de fortalecimento, para que esse corpo ele tenha um crescimento constante e perfeito. Então, tem que ser alimento saudável, alimentos com proteínas, com vitaminas, com tudo aquilo que é necessário para que possamos chegar a essa situação. Então, nós precisamos saber que o ministério, eles foram instituídos com um intuito. E para esse intuito se concretizar, nós não podemos pular fases. Nós temos que estar unidos em um único propósito. Esse é o propósito. Então, para quê? Olha o verso 14 fala, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, o que é isso? O que é um menino? O menino, ele não tem conhecimento ainda. O menino, uma hora, se você fala para a criança assim, você quer sorvete? Quero. Mas aí ele vê o algodão doce. Não, eu quero o algodão doce. A criança, ela não sabe ainda o que ela quer. Então, ela é levada por todo o vento de doutrina. Mas, espiritualmente falando, nós temos que deixar de ser meninos. Nós temos que tomar posturas. Não tem tempo. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra. É tempo da igreja estar madura. É tempo da igreja, na verdade, já estar pronta para encontrar com o Senhor. Mas no meio dessa igreja tem tantas crianças sendo levadas por todo o vento de doutrina. O que mais a gente tem visto hoje são heresias, são movimentos surgindo, quando nós paramos para pensar, tanta estratégia humana surgindo. E isso é uma coisa tão séria, porque se você ler o Velho Testamento, você vai ver que em cada guerra Deus dava uma estratégia nova. Então a gente vê que muitas vezes a igreja ela não tem buscado o Senhor, porque a pessoa ela fica anos a fio seguindo o mesmo cronograma. Às vezes uma campanha que faz esse ano vai fazer no ano, outro, no outro, e no outro, no outro. Mas Deus não é assim. Deus só deu uma estratégia de rodear a cidade de Jericó. Você não vai ver Deus dando essa estratégia para mais nenhuma outra cidade. Você vai ver que em cada guerra Deus dava uma estratégia. Então, nós temos que entender que nós temos que buscar o Senhor, porque o Senhor tem algo novo para esse tempo. Deus tem estratégia nova para hoje. E Deus hoje está buscando uma igreja madura. E se a igreja continuar como menino, vai ser complicado. E para que é tudo isso, irmãos? Aí o verso 15 fala assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, crescimento exige alimento, crescimento exige fortalecimento, crescimento precisa de conhecimento, a maturidade, para nós chegarmos à maturidade, até a estatura de quê? De varão perfeito. Até isso, até a unidade da fé. Olha para você ver, até que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Até esse momento. Então, se nós ainda não chegamos a isso, nós precisamos entender que nós precisamos crescer, que nós precisamos nos alimentar, que nós precisamos nos fortalecer. E nós precisamos com muita urgência, porque nós somos
a voz do que clama no deserto. Nós somos como João Batista. João Batista profetizou a primeira vinda de Cristo. E nós estamos aqui profetizando o arrebatamento da igreja. Né? Nós estamos aqui como essa voz que clama para que as pessoas nos ouçam. Tem que haver maturidade, tem que haver responsabilidade para que as pessoas possam nos ouvir. Tem que haver compromisso com a palavra, compromisso com essa função que o Senhor nos chamou. Amém? Então, o propósito é esse. O propósito dos ministérios é o aperfeiçoamento dos santos, o ministério da obra de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. Nos próximos vídeos eu vou estar falando de cada um dos ministérios. Ok? Que Deus abençoe poderosamente.